Com o início da vacinação contra a Covid-19 em crianças, a expectativa agora é acelerar o ritmo e a adesão à campanha em todo o país. Sobre essa nova etapa do combate à pandemia, a gente vai conversar a partir de agora com o vice-presidente da Sociedade Brasileira, com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a pediatra a doutora Isabela Balalé, que faz mais uma vez a gentileza de nos atender. Oi, doutora! Bem-vinda, bom dia. Obrigada por conversar com a gente domingo. Bom dia, Roberta, Jairo, bom dia a todo mundo. Imagens fantásticas, né? A gente acorda bem quando vê essas crianças tomando vacina. Ah, nem fale. A imagem da primeira criança vacinada, que foi em São Paulo na última sexta-feira, também o Davi, de 8 anos, ainda falando, né, com a maior maturidade da importância da vacinação, não só para ele, mas para as pessoas que estão perto também, para a sociedade como um todo, uma graça. Doutora, como é que vai ser, a senhora acredita, essa etapa de imunização das crianças e não sendo concluída antes da volta às aulas? A gente vem acompanhando casos de Covid aumentando entre essa faixa etária porque não está protegida e ainda vai demorar um tempo para que elas estejam imunizadas, é claro, com as 2 doses. Quais são os principais cuidados que os pais precisam ter nessa nova etapa enquanto esperam, né, as crianças estarem mais protegidas? Agora o desafio é a gente receber mais doses da vacina em todo o país, né? Para que essa vacinação possa ser mais acelerada. Mas em relação à volta às aulas, é importante entender que mesmo que acelerada, é pouco provável a gente conseguir fazer a primeira dose em todas as crianças de 5 a 11 anos de idade. A outra coisa é que, da mesma forma para o adulto, uma dose é bastante boa para a criança, mas não protege, não chega à eficácia que a gente precisa com 2 doses. Ela vai ficar protegida entre a primeira e a segunda dose, mas os cuidados precisam continuar. E aí entra a escola, né? A escola, ela é um ambiente... Eu trabalho com escolas, Roberta, e assim, desde outubro de 2020, quando voltamos às aulas na rede privada aqui no Rio de Janeiro, o que a gente vê é um cenário muito seguro, que se repete no mundo inteiro, graças aos protocolos. Então, vacinação é quem vai poder fazer com que os protocolos flexibilizem. Mas até a gente ter a criançada vacinada e o cenário melhor em termos de número de casos e circulação da nova variante Ômicron, esses protocolos, saber que a criança não pode ir para a escola doente de maneira nenhuma. A Ômicron pode ser só um nariz escorrendo, uma tosse leve. Isso, nesse cenário, é uma grande suspeita, né, da Covid-19. Ok, muito obrigado pela sua entrevista. Nós conversamos com a doutora Isabela Balalé, que nos trouxe informações a respeito da vacinação infantil da Covid-19 aqui no Brasil. Doutora, tenha um bom dia. Bom dia, bom domingo. A gente vai voltar a conversar agora com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a doutora Isabela Balalé, que estava com a gente agora há pouco, falando sobre vacinação de crianças. Volta agora para a gente conversar melhor, doutora, falando também sobre esse caso específico na região de Paraíba de 60 crianças vacinadas, que não estavam na idade aprovada pela Anvisa, antes da chegada das vacinas com a dosagem ideal e ainda com vacina vencida. Doutora, essas crianças vão precisar ser monitoradas. Elas podem ter algum tipo de problema mais grave para a saúde? Dá para a gente saber? Então, Roberta, a gente não espera que elas tenham qualquer evento adverso grave por conta desse erro, que é um erro absurdo, principalmente saber que isso aconteceu antes mesmo da vacina pediátrica chegar. Então, a primeira coisa é tranquilizar as famílias, porque o frasco é bem diferente, eles devem olhar o frasco. Em relação à validade, a gente também sabe que a validade ela é definida com uma margem de erro bastante importante. Claro, não é para fazer vacina fora da validade, essa é a tranquilidade que a gente dá para a população, mas também não se espera que a vacina esteja estragada ou que leve a um evento adverso grave. Essas crianças precisam ser monitoradas e, é claro, o Conselho Federal de Enfermagem precisa se envolver nessa situação, porque não tem sentido, né? Realmente
A gente começou, né, quando falei com vocês, com aquelas imagens ótimas, e estou aqui já com uma situação que não pode acontecer. Mas isso já aconteceu com várias vacinas que não Covid. A gente teve um caso, por exemplo, da vacina rotavírus, que é oral, mas que vinha numa seringazinha, mas para pingar na boca da criança, e foram 60 crianças que receberam essa vacina intramuscular. Graças a Deus nada aconteceu, e é isso que a gente espera aqui, que não tenha mais erros e que realmente essas pessoas sejam capacitadas para vacinar. Doutora, nós temos um recorte de idade das crianças que agora podem ser imunizadas no Brasil. As crianças que estão fora desse recorte, as mais novas, que têm menos de 5 anos de idade, ao tomar o imunizante, elas têm um risco maior de desenvolver algum tipo de efeito adverso? Aí que tá, Jairo, é para isso que existe um estudo clínico, né? A gente não tem estudo clínico da aplicação da formulação adulto nem da pediátrica para criança menor de 5 anos. A boa notícia é que vi hoje nos jornais, não acompanhei de perto, Israel em pouco tempo começa a vacinar essas crianças menores de 5 anos. Mas um volume, né, uma dose diferente, são mais doses, para eles vão ser 3 doses, como a gente já imaginava, porque isso é comum com outras vacinas também, mas não temos essa resposta, Jairo, vou ficar devendo. Sim. Agora, doutora, o que pela sua experiência também, né, entendendo da vacinação como um todo aqui no Brasil, o que dá para a gente esperar da própria punição de pessoas que aplicaram essas vacinas da forma errada? A gente também tem os pais das crianças que levaram, né, os menores para serem vacinados. A gente imagina que querendo proteger as crianças ou não sabendo exatamente se podiam levá-las, né? A gente sempre fala nas entrevistas sobre a importância de comunicar saúde pública com clareza, de forma direta, mas que tipo de punição que esses agentes públicos ou esses agentes, na verdade, da saúde podem receber depois de vacinar assim de forma equivocada e sem um público que não estava aprovado para fazer a vacinação? Pois primeiro, isso é uma irresponsabilidade muito grande, né? Quer dizer, não dá para imaginar que uma pessoa tenha feito isso sem saber que estava fazendo errado. A vacina não tinha chegado. 60 crianças usando dose de adulto, não consigo imaginar que isso seja falta de capacitação somente. O Conselho Federal de Enfermagem, ele vai fazer uma investigação que pode, inclusive, essa profissional perder o seu registro, né, como enfermeira, como técnica ou auxiliar de enfermagem. É isso que a gente espera que seja feito. Em termos trabalhistas, numa empresa privada, por exemplo, isso seria motivo para justa causa. Agora, na rede pública, né, no funcionário público, existem outras punições para essa profissional. Alguma coisa tem que ser feita. A enfermagem é muito importante e precisa ser responsabilizada quando age de maneira errada, assim como o médico, como qualquer profissional. Doutora, ontem eu e a Roberta entrevistamos o infectologista Marco Aurélio Safadi, que nos afirmou que 70% das crianças hospitalizadas com a Covid no Brasil eram saudáveis. Para a senhora, esse tipo de informação ajuda a derrubar aquele mito que o vírus só levaria a um quadro grave, crianças, por exemplo, com comorbidades, e esse tipo de alerta poderia, por exemplo, ajudar também a conscientização dos pais que são os responsáveis, não só por consentir, mas para levar as crianças a tomarem vacina? Então, Jairo, durante toda a pandemia, a gente dizia, criança é o grupo, né? Crianças fazem parte do grupo de menor risco. Então, isso foi durante toda a pandemia, virou, enfim, todos os pais enxergam dessa maneira, inclusive os médicos e outros profissionais da saúde. O que a gente precisa deixar claro para os pais é que
300 óbitos em criança menor entre 5 e 11 anos de idade é muito pouco quando comparado com idosos, né? A taxa de incidência por 100 mil idosos é muito maior, mas gigantescamente maior do que naquelas entre 5 e 11 anos de idade. E essa tinha que ser a prioridade da vacinação. E primeiro, nos grupos de maior risco, para a gente ter esse cenário que a gente vive hoje, com poucas mortes, poucas hospitalizações, um cenário mais favorável para todos. Mas agora que a gente tem vacina para elas, 300 mortes não é pouco, não. 34 mil hospitalizações de crianças e adolescentes também não é pouco, não. E quase 7 mil, mais de 6 mil de casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças de 5 a 11 anos desde o início da pandemia, também não me parece pouco, não. É a forma grave da Covid-19 que leva à hospitalização. Fora que, além de tudo isso, eu recebi um relato, que a gente recebe tanto relato negativo, né? Que aí são tantos robôs difundindo coisas erradas que realmente dá pena de ver como isso atrapalha a população. Mas eu recebi um relato de uma criança de 7 anos com Covid-19 e que está isolada, claro, não isolada dos pais, mas que abriu o coração dela e disse o quanto ela estava com medo. As crianças têm medo da Covid-19 e elas precisam se sentir mais confortáveis como nós. Sim, precisam e merecem, né, doutora? Agora vamos... Elas querem, né? Elas querem, é isso mesmo. Agora vamos para umas recomendações práticas, doutora, porque a vacinação, essa nova etapa começando, importante aqui no país, na maior parte das regiões a partir de amanhã. Alguns locais começaram ontem até hoje, mas amanhã de forma mais forte. Qual é a recomendação? Criança gripada não é para ser levada para vacinar? Que tipo de sintomas e as reações? Tendo febre, é para medicar a criança? Só em caso de febre, mal-estar? Vamos passar, por favor, aquelas recomendações mais gerais para os pais nessa etapa importantíssima de vacinação de crianças aqui no Brasil. Então, no antes da vacinação, né, quando levar a criança para se vacinar, a gente está numa onda de casos gigantesca entre nós. Então, qualquer sintoma gripal pode ser Covid-19. E essa criança ou adulto, mas no caso aqui a criança, ela precisa ficar em casa, em isolamento, até que o pediatra conclua se é ou não é Covid aí. E nessa situação ela não pode vacinar. Ela precisa adiar até ter a certeza de que não está com Covid e que não vai sair e transmitir, além de risco para ela, sair e transmitir o vírus para outras pessoas. No momento da vacinação, eu falei, olha para o frasquinho, ele tem um rótulo laranja e ele tem uma tampinha laranja, peça para ver, para evitar essa situação que a gente infelizmente já tem hoje. Se a criança tiver com febre depois da vacina, faz o antitérmico que o pediatra costuma fazer. Pode fazer, não atrapalha a vacina. Tem gente que acha que não é para fazer, não, é para fazer. Pode fazer, a criança pode ficar com dor no braço, pode ter uma dor de cabeça, faz o analgésico que o pediatra costuma fazer, fala com o pediatra, mas são sintomas leves, pode ficar com mais molinha, né? Que no adulto a gente fala com dor no corpo, a criança nem sempre diz eu estou com dor no corpo. Ela fica mais cansada, quer mais com vontade de ficar deitada. Isso é natural e não significa risco de evento adverso grave e também não precisa procurar a emergência, evitar a emergência por um motivo desse. Mas fica de olho. Como a gente tem uma circulação muito grande do vírus, esses sintomas podem confundir com a própria Covid. Então, se ele se mantiver, é importante fazer o diagnóstico, porque nesse cenário não é raro você tomar a vacina hoje e amanhã acordar com um quadro gripal, etc., achar que era vacina e é a Covid. A vacina não causa Covid, nem causa exame positivo para Covid. Se o exame deu positivo, é a doença mesmo.
Doutora, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, vai começar a vacinação com meninas de 11 anos de idade. Já outros municípios, aqui como São Paulo, dá preferência, por exemplo, a crianças com deficiência e comorbidades. Essas comorbidades, especificamente dessas crianças, eu sei que é uma lista vasta, mas eu gostaria que a senhora pudesse citar alguns exemplos para a gente poder entender e se elas são parecidas ou até as mesmas com a que nós adultos tivemos lá no início da campanha em relação a essa predileção de vacinação. O grupo com comorbidade é a mesma classificação do que a de adulto. Vale ressaltar que crianças imunodeprimidas, né, que tem ou vive com HIV, ou está com câncer e outras situações que realmente abaixam demais a resposta imunológica dessa criança, elas precisam ser as primeiras, porque são de maior risco, assim como crianças com doença do coração, crianças com doença crônica do pulmão, inclusive asma grave, crianças com câncer, eu já falei, enfim, a classificação é a mesma. Inclusive, na nota técnica do Ministério da Saúde para a vacinação de crianças, não houve ali uma nova classificação. E o pediatra pode ajudar nisso, né, quando a família tiver em dúvida. Sim. Doutora, aproveitando a sua presença por aqui também neste domingo para falar dos principais assuntos relacionados à Covid da semana, qual que é a sua visão sobre o autoteste? A Anvisa pode autorizar nas próximas semanas o autoteste para ser realizado aqui no nosso país. A senhora acredita que pode ajudar, inclusive, nesse processo de volta às aulas, para fazer diagnóstico, ou que o próprio paciente fazer essa coleta sem saber exatamente como fazê-la vai ser complicado? Qual que é a sua visão sobre a chegada do autoteste aqui? Então, Roberta, lá fora isso já é de praxe em vários países, né? As pessoas recebem das autoridades públicas gratuitamente esse teste e levam para casa. De novo, com a variante Ômicron e o número de casos que a gente tem, isso facilitaria a alta, já que é importante as pessoas entenderem, né? Porque todo mundo já entendeu que tem quarentena ou isolamento encurtado, mas que esse encurtamento desse isolamento, ele implica em realização de testes, não pode ser só pelos sintomas. E hoje, Roberta, não está faltando, né? Todo mundo sabe disso, está faltando nas farmácias, está faltando nos laboratórios. Então, eu sou muito a favor da gente ter o teste para as pessoas em casa e facilitar e não sobrecarregar ainda mais. Antes de faltar nos laboratórios, a demora no resultado, por conta do exagero de número de casos, passou a ser grande. Então, não vai adiantar a gente ter um encurtamento desse afastamento dessa pessoa para impactar menos na vida diária, no trabalho e na escola também, se não tivermos testagem para fazer. É fácil fazer. Se eles fazem lá fora, o brasileiro vai aprender também. Muito bom. Nós conversamos com a pediatra a doutora Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, obrigada por mais essa entrevista. Ótimo domingo para a senhora e até a próxima. Tchau, Roberta. Tchau, Jairo. Bom domingo para todo mundo. Obrigada.